como que eu perdi R$ 2.750 que me fizeram depois ganhar R$ 58.000 através do mercado imobiliário. É isso que eu vou te explicar agora. É um prazer ter você aqui conosco assistindo esse vídeo. Se você não me conhece, eu sou Oswaldo Neto. Falo de assuntos aí relacionados a imóveis, como ganhar dinheiro com imóveis, venda de imóveis, além de investimentos, né, imobiliários. Então, se você não me segue ainda, por favor, clique aí, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e ao final, se você gostar desse vídeo, por favor, deixe seu like. O assunto desse vídeo é bem interessante porque fala muito de questões internas e pessoais nossas. E você vai entender já já do que eu estou falando. Uma senhora um dia me procurou para vender seu imóvel. Então iniciei o trabalho de venda de um apartamento dela, era em torno de 97 metros quadrados. Acontece que o imóvel dela estava original ainda assim, com pisos antiquados, uns armários ainda antigos. Não era um imóvel assim que tinha uma boa procura, né? Porque as pessoas hoje elas olham muito esse aspecto. O comprador ele tem muita dificuldade em enxergar o patinho feio e depois se transformar ele num cisne, né? As pessoas já querem o cisne pronto, elas não querem um patinho feio. Mas eu tenho essa capacidade de ver um imóvel, enxergar potencial. A planta dele era excelente, sabe? Quartos bem divididos, ele era espaçoso, 97 metros quadrados. Ele era 2 quartos mais uma DCE, era 2 mais 1 que a gente fala. Todavia era uma DCE que dava para ser integrada, se transformando assim num 3 quartos. Então eu via muito potencial nesse imóvel. Acontece que ao longo do tempo fiz muitas visitas lá e infelizmente as pessoas não conseguiram enxergar, embora eu tentasse mostrar esse valor para elas, né? Tanto é que depois uma arquiteta se interessou muito pelo imóvel, porque a arquiteta ela também já viu o potencial daquele imóvel. Aconteceu que ela não conseguiu o dinheiro na época e depois entrou bem na época da pandemia. Ela pensou em vender o imóvel dela, ela desistiu para comprar esse outro, e aí o marido já não quis. Então assim, depois continuei tentando vender esse imóvel. Acontece que a proprietária ficou um pouco agoniada, falou: olha, vai ter outros profissionais que vão começar a vender esse imóvel. Então eu já sabia muito das características do imóvel, né? Ia lá direto. Um dia eu vi que um anúncio, esse imóvel estava sendo anunciado por um outro corretor, e esse corretor pegou as minhas fotos, ao invés de ir lá tirar as fotos dele, né? Pegou as minhas fotos e anunciou, né? Ou seja, um trabalho totalmente antiético. Quem trabalha no mercado imobiliário sabe que essas coisas acontecem, infelizmente, né? Então, mas é como toda profissão, mas infelizmente pessoas assim queimam cada vez mais o corretor de imóveis, né? Ou aquele profissional, né, que está fazendo ali um bom trabalho de forma ética, íntegra. Então, esse tipo de pessoas sempre existem, mas a gente sabe como que é. Até pode às vezes ter algum ganho aqui, outro ali, mas a gente sabe que a vida e o próprio mercado encarregará deles. É nosso papel continuar fazendo o nosso trabalho da melhor maneira, mais correta possível. Então até avisei ela, falei: olha, o profissional aí que você falou, ele pegou minhas fotos, isso não é adequado e tal. Mas enfim, aconteceu que passou tipo 2 dias, ele falou que tinha um comprador lá para ela, né? Não, já tem um comprador, vamos fechar. E aquele imóvel eu estava tentando meses, né? E eu fiquei pensando: nossa, será que ele vai vender mesmo em 2 dias assim? E ainda com as minhas fotos, né? Achei uma injustiça, embora eu fiquei na minha, né? E aí passou um tempo, então ela me falou: olha, ó, pode tirar já o anúncio, vai ser vendido aqui, já deu certa negociação, nós vamos só nas tratativas agora. Aconteceu que passou então esses 2 dias, no terceiro dia, lá pro 5º dia ela entrou em contato de novo comigo. Falou: Oswaldo, acabou que não deu certo, o comprador que ele arrumou lá, às vezes, não sei se era rolo dele, né, se era um comprador de fato, ou se ele só queria ludibriar ela, ou chamar a atenção dela, que está tentando angariar clientes para comprar.
Mas aconteceu que não deu certo o negócio, ou não sei se o pessoal desistiu na hora, enfim, isso nem me interessa, né? E ela pediu então, olha, pode voltar a vender novamente, Oswaldo. Passou um tempo, então eu encontrei uma compradora de fato bem interessada, íntegra, né? E aconteceu que deu negócio. Fechei esse imóvel dessa cliente. Um imóvel suado aí, deu bastante trabalho, mas que eu via potencial. Primeiro eu vendo para mim mesmo o imóvel para depois eu vender para as outras pessoas. Então eu acreditava naquele imóvel e deu certo de eu vender. Pagou certinho a compradora. E aí recebi minha comissão, porque pagou para ela lá o sinal, no sinal ela já pagou meus honorários e estava tudo certo, tudo bem. Passou-se quase umas 2 semanas, ela entrou em contato comigo. Falou assim, Oswaldo, eu estava verificando aqui, nas nossas conversas de WhatsApp, que você tinha me feito uma proposta que se eu reduzisse um pouquinho no valor, eu ia reduzir também meus honorários. Em vez de estava 5 nesse imóvel, ao invés de ser 5, para 4,5, para ter uma redução e uma adequação de valor do mercado, uma vez que eu já estava muito tempo ali tentando vender esse imóvel. E aí acontece que eu te paguei 5% dos honorários e não te paguei 4,5 conforme a gente combinou. E agora, depois de 2 semanas, eu já tinha recebido, inclusive, os honorários. O que você faria? Você devolveria, mas seja sincero na sua resposta, comente aqui abaixo. Você devolveria ou simplesmente ignorava, fingia que isso não tinha acontecido, falar, mas agora já foi, né? A senhora já me pagou. Como que você reagiria? E eu falei, nossa, como que foi minha reação? Como que eu lidei com isso? Porque, inclusive, quando ela pagou meus honorários, eu já tinha até emitido nota fiscal, tinha pago imposto daquela comissão, porque de fato eu não tinha lembrado que eu tinha falado isso para ela, reduzido. Por isso também que é bom sempre a gente conversar no WhatsApp, que fica registrado, né? Isso é bom também em alguns casos que o cliente fala, você fala algo e ele diz, não falei isso. Você fala, não, falou sim, tá aqui no WhatsApp. Por isso que eu gosto também de ter esse registro no WhatsApp. Nesse caso, era uma perda entre aspas para mim. Então eu estaria perdendo dinheiro porque eu teria que devolver. E essa diferença de 0,5% deu R$ 2.750. E aí eu falei para ela, olha, a senhora me desculpa. Nem ela também se atentou, porque quando ela me pagou os honorários da primeira vez, ela não lembrava. E eu também não lembrava, sinceramente não lembrava. E aí o que eu fiz? Senhora, a senhora me desculpa. Eu não tinha me recordado dessa questão. Mas se eu falei, tá falado. Vou devolver para a senhora, né? Pode ficar tranquila. Na mesma hora, fiz um Pix de diferença para ela desse valor. Uma vez que eu já tinha falado isso, né? E palavra, nós temos que ter palavra, né? Nós temos que honrar aquilo que a gente fala. E com certeza isso vai elevar a percepção de valor, inclusive do nosso trabalho, para o cliente. Então eu devolvi para ela aquele valor. Então eu devolvi R$ 2.750. E eu, tudo bem, né? Se eu já tinha falado, tudo bem, eu tinha que honrar minha palavra. Passou-se uns meses, ela se mudou, foi para um condomínio de casas, até um pouco distante, aqui na mesma região, em Brasília, mas ela foi para um condomínio de casas mais distante, numa região valorizada aqui de Brasília, Lago Sul, uns condomínios que tem lá, quem mora aqui conhece. E aí ela falou assim, Oswaldo, olha, você sempre foi muito correto comigo e muito transparente. É o seguinte, tem uma vizinha minha aqui, que ela deixou a chave do imóvel dela comigo. E ela tá querendo vender, ela teve que se mudar, ela mudou, foi morar em outro estado. Só que eu que estou com as chaves do imóvel. E eu comentei com ela de você e gostaria de saber o seguinte. Será que você me ajudaria a vender e a gente faria uma parceria nesse imóvel? É o seguinte, e aí eu tive um start, né? Falei, olha, o condomínio era muito longe, e aí o que eu pensei? Falei, sim, dá pra gente fazer uma parceria. Quando eu vou cuidar de todo o processo, do marketing, da venda, da negociação e todos os trâmites, eu vou aí tirar as fotos, fazer vídeos. Quando tiver clientes, você mostra pra mim, porque eu não vou aí, porque é muito distante. Então, já que você mora no condomínio,
você vai mostrar para mim. Você conhece o condomínio muito bem, você mostra para as pessoas. Depois da negociação, eu trato direto com o cliente. Ela falou, ótimo. Então, nós ficamos acordados assim. O que aconteceu? Esse imóvel, conseguimos vender esses dias, essa casa, que me gerou 58 mil de rendimento, né, de lucro que entrou para minha empresa, a minha imobiliária digital. E isso já descontado a parte que eu passei para ela. Então, eu dei uma porcentagem para ela que a gente acordou antecipadamente, mas me gerou 58 mil. Então, olha para vocês verem a devolução de R$ 2.750. Se eu não tivesse devolvido esse dinheiro, quisesse dar uma de esperto, né, eu não teria a possibilidade de ganhar esses 58 mil lá na frente. Isso significa 2.000% a mais, né, do que eu ganhei lá. Deixei de ganhar R$ 2.750 para 58 mil, significa 2.000% a mais, né, para você ter uma ideia do quão é poderoso essa questão de você ser correto com as suas coisas, sabe? Muitos profissionais, corretores de imóveis, são mal vistos e é papel nosso, você que está me assistindo, de fazer a diferença e fazer um trabalho bem feito, com transparência, né? Deixar o cliente com confiança, seguro do que está fazendo. E isso mostra também, talvez, a porcentagem de quem é correto, honesto. Para você que trabalha de maneira íntegra, 2.000% a mais de probabilidade de você prosperar, de não faltar no seu celeiro, de você estar plantando e sempre estar colhendo, porque a gente tem que pensar no médio e longo prazo. Tudo na nossa vida tem que pensar assim. Então, eu quis trazer esse vídeo, né, para mostrar para vocês de maneira prática. Eu falei, nossa, eu preciso gravar um vídeo, né, explicando como isso aconteceu, como as questões até da lei do retorno, né? Tudo que vai e volta. Então, eu fiz E outra, eu não fiz uma boa ação não de devolver 2.750. Eu fiz mais que a minha obrigação, meu dever. Se eu falei algo, eu estava cumprindo a minha palavra, né? Então, é muito importante a gente ter a palavra, cumprir nossa palavra. Em um mundo que está cada vez mais difícil das pessoas honrarem aquilo que falam, né? Tá mais complicado de você confiar em alguém. Quando você encontra pessoas de confiança, isso expande sua capacidade de ganhar dinheiro. Quando as pessoas confiam em você, você vai ser muito mais requisitado. Isso vai ampliar o seu leque de oportunidades, seu network, né? E daqui para frente, ela vai me indicar para outros e assim a roda continua, é a roda da fortuna, né? Porque ela viu e ainda ela vendeu o imóvel comigo, eu ainda dei dinheiro para ela, né, a porcentagem dela, ou seja, ela ficou muito feliz, ela viu que pode confiar em mim, daqui a pouco ela me indica para outro cliente, a gente continua fazendo parcerias, todo mundo sai ganhando, né? E que bom que é assim, né? E que bom que você também pode fazer dessa maneira e fazer diferente, tirar esse estereótipo de que corretor de imóveis são picaretas ou são mal vistos. Existem sim, mas como em toda profissão, né? Também existem médicos ruins, existem advogados ruins, mas existem os bons, né? Infelizmente, às vezes, os bons pagam pelos ruins, porque às vezes as pessoas generalizam. Nós não podemos generalizar e confio em você para trazer ainda mais confiança para o mercado imobiliário. E só conseguimos isso através de boas pessoas preparadas, íntegras e de valor. Peço a gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, porque eu vou trazer cada vez mais conteúdos aqui para você e que isso fique gravado na sua mente e que você faça a diferença. Um grande abraço.